Muitas pessoas sempre questionam o fato de veganos consumirem comidas que imitam carne, já que a ideia do veganismo, é exatamente o contrário, que é retirar esses alimentos do cardápio. I want a salad. Salad for me. Salad? Mas nesse vídeo eu listei 7 bons motivos para isso, então me acompanhe e veja depois se você concorda com eles. Muitas pessoas elas acabam não entendendo o fato de veganos quererem comer comidas que tenham a aparência ou a textura da carne. Esse tema é tabu, inclusive, entre os próprios veganos, já que alguns acreditam que quando a gente coloca o nome de frango em algo que é feito de tofu, por exemplo, acaba desvalorizando o alimento vegetal e ressaltando o valor das comidas de origem animal. Além disso, alguns ainda dizem não ser apetitoso ou mesmo correto comer pratos que relembrem o sofrimento animal. Eu concordo com esses pontos, mas existem vários outros motivos que eu vou listar aqui nesse vídeo que eu acredito serem fundamentais, inclusive para que mais pessoas se tornem e se mantenham veganas ao se alimentarem com esses produtos, com essas comidas que imitam carne. Número 1. Memória afetiva. Lembra quando a gente ia lá na casa das nossas avós e elas estavam lá esperando a gente com aquele bolo quentinho, com aquele cheirinho de infância, aquele cheirinho de bolinho? Isso fica presente na nossa memória e nos remete a momentos de prazer. Depois, quando a gente cresce um pouco mais, a carne acaba sempre estando presente nos momentos de união entre as pessoas, Então, por exemplo, um churrasco no final de semana com os amigos, um jantar, a ceia de Natal com a família, uma pizza e por aí vai. Motivo número 2, adaptação cultural. Infelizmente, a gente não vive em um mundo vegano. Desde quando a gente tem lá 6 meses de idade, a gente já começa a comer carne. E isso é considerado um processo normal na nossa sociedade. Então, desde muito cedo, a gente já vai se acostumando com o sabor e com a textura desses alimentos. Além disso, a gente está constantemente sendo rodeado por alimentos e publicidades que abordam os produtos de origem animal. Lembra daquelas crianças vestidinhas de bichinho de pelúcia que tomavam leitinho ali na propaganda? Ou daquele frango, que dá nome a uma rede de postos de estrada, que aparece sempre feliz e sorrindo, por mais que o nome fale que ele será assado? Tudo isso faz com que a gente ache que todo esse processo de exploração animal é algo normal e que tá tudo bem com isso. Então, quando a gente transforma comidas veganas em alimentos parecidos com as carnes tradicionais, a gente acaba trazendo o veganismo para mais próximo da nossa realidade, podendo até, quem sabe, aumentar a aceitação das pessoas quanto à alimentação à base de plantas. Motivo 3. Ajuda no momento de transição para o veganismo. Esse eu acho que é um dos motivos mais importantes, sabe por quê? Apenas depois de algum tempo sendo vegano é que as pessoas realmente passam a não sentir mais falta do sabor da carne, do queijo e do ovo. Claro, que algumas pessoas elas se tornam veganas porque elas não gostam do sabor ou porque elas não passam bem quando elas comem a proteína de origem animal. Mas, na verdade, a grande maioria das pessoas faz essa escolha em prol dos animais e do nosso planeta. Então, quando a gente está passando pelo momento de transição, a gente acaba até muitas vezes sentindo a falta tanto no visual do prato quanto no sabor da comida. Por isso, as opções que imitam carne acabam sendo grandes aliadas das pessoas que estão nessa fase de transição para o veganismo. Esse processo ele acaba ficando até mais rápido e mais eficaz quando a gente consegue fazer com que essa substituição da carne fique algo como que nem tenha sido feita uma mudança na rotina, no nosso prato. Quando a gente vê que tem uma carne no prato, o nosso cérebro ele fica mais tranquilo, porque aquilo que a gente aprendeu a ser saudável lá atrás está sendo seguido à risca. Além disso, isso faz com que as pessoas vejam que como ser vegano é algo simples e incentiva ela a seguir em frente e a conseguir se desligar emocionalmente das proteínas de origem animal. Quarto motivo, apego ao sabor da carne. Como eu comentei, muitas pessoas se tornam veganas não pelo fato de não gostarem da carne. Elas fazem isso pelos animais, pelo planeta e inclusive pela própria saúde. Então a carne, quando ela é bem temperada, ela fica apetitosa. Mas se a gente pode e consegue recriar esses pratos à base de plantas que imitam a carne, e o seu sabor, então por que não consumir? Quinto, comendo as suas comidas favoritas, só que sem sofrimento. Não é porque a gente se tornou vegano que a gente parou de gostar das nossas comidas preferidas, Quem aí não gosta de pizza, um lanche, um churrasco com os amigos, enfim.
Pizza! We like pizza! Então, se a gente consegue preparar versões desses pratos, né, na versão vegana, que ficam saborosas, que tem um sabor parecido com o original, não tem problema em colocar a mão na massa e preparar essas comidas, não é mesmo? Motivo número 6, variar o cardápio. Muitas vezes a gente acaba caindo na mesmice de comer arroz e feijão todos os dias, podendo até chegar a enjoar dessa dupla que é tão incrível. Principalmente quem já é vegano há algum tempo, pode acontecer de ficar lá só fazendo sempre as mesmas receitas, o que acaba prejudicando a diversidade nutricional dos pratos. Então, variar o formato que você consome um feijão ou uma lentilha, por exemplo, né, transformando eles em almôndega, em hambúrgueres, ajuda a variar o seu cardápio. Sétimo e último motivo, opção de comida vegana para não veganos. Muitas vezes, né, quando a gente prepara comida vegana, a gente sempre escuta alguém comentar: "Que delícia, me passa essa receita agora mesmo!" Então, quando a gente vai receber os amigos que consomem carnes, é o nosso momento de brilhar e de apresentar para eles todas as delícias que a gente tem na dieta vegetariana estrita. Mas servir arroz, feijão, legumes e salada pode ser que não agrade todo mundo. E aí então que entram as comidas que imitam carne para mostrar que elas não deixam nem um pouco a desejar, tanto em sabor quanto em apresentação. Acaba até sendo uma maneira, né, da gente incentivar que mais pessoas considerem o veganismo ao elas se darem conta que não muda quase nada os hábitos de alimentação que elas já têm. O mais importante em toda essa discussão é ter em mente que o que realmente importa e o que está em jogo são as vidas dos animais e do nosso planeta. Então, é fundamental a gente conseguir alinhar o nosso prato com os nossos princípios, mas sem abrir mão dos nossos gostos. Se a gente vai consumir comida que imita carne ou não, não é um problema, concorda? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e comenta aqui pra mim se você também pensa dessa maneira, se você discorda com o que eu trouxe aqui ou se você tem mais algum ponto para acrescentar.